continuando então a nossa trajetória, nós entendemos melhor quando a gente vê o especialista falando, né? Vamos ver o especialista falando novamente. Olha só. Na contaminação de acréscimos ou modificações humanas, como foi relatado pelos reveladores. Eles falaram, olha, não pode haver contaminação nenhuma. No finalzinho desse relato tem trechos que eu coloco lá de pessoas que queriam fazer modificação no livro de Urântia e ele vetou. Não ele, né? Ele consultou os reveladores vetaram e ele manteve. Vamos dar agora uma breve pincelada no... Então você vê que o nosso amigo continua dizendo que os reveladores, consta aqui no livro História dos Documentos de Urântia, que os reveladores já sabiam que haveriam erros na máquina de linotipo, e a máquina de linotipo é exatamente essa daqui, ó. Olha aí, ó. Olha a máquina de linotipo, olha aí, ó. Ela que alterou os textos de Urântia, ó. Olha aí. Tá vendo? Os reveladores já sabiam desse processo. Sabia que quando chegasse na máquina de linotipo, o texto seria alterado. Mas o nosso amigo lá disse que não houve erro. Aí você veja, quem está falando isso é a história dos documentos de Urântia. E quando o livro de Urântia chegou nas máquinas de linotipo, houve erros. Ok? Então, continuando com a história do livro de Urântia, aí você faça o julgamento. Quem é que tem autoridade? O que o Malvolio fala ou o que a história do livro de Urântia fala? Porque não um livro perfeito, né? Ele vai falar sobre a questão do Alcorão. E eu gostaria de passar para essa página aqui, que é mais interessante, a página 54, que ele fala a história do documento de Urântia, diz assim: antes que continuemos com os acontecimentos cronológicos associados com a revelação de Urântia, o leitor deve ser informado que o conjunto completo de placas originais só foi usado para uma impressão do livro de Urântia. Depois da impressão de 10.000 cópias de 1955, foram feitas alterações no texto. Aparentemente, a maior parte dessas alterações foram instituídas no esforço para corrigir o que mais tarde foi chamado de erros de cópia pela Urantia Foundation. Através dos anos, vários urantianos isolados começaram a descobrir essas alterações, mas naqueles anos da internet, né, pré-internet, os urantianos raramente eram capazes de comparar observações. Hoje nós podemos fazer exatamente esse trabalho, porque talvez até seja profético o que os reveladores falaram para eles, que mais na frente a humanidade mais evoluída poderia ver e constatar os erros que o livro de Urântia, através do seu processo de impressão, iria acontecer, e que de fato aconteceu. Mas o nosso amigo Malvolio disse que não. A história diz que sim. Quando você lê o livro de Urântia, você vê discrepâncias, você vê ambiguidades, mas o nosso amigo Malvolio diz que não. De fato, antes do advento dos computadores, era muito difícil desenvolver uma lista completa das alterações editoriais que foram feitas depois da primeira impressão do livro de Urântia. Olha só que interessante. No início dos anos 90, Merritt Horne, um erudito de Boulder, Colorado, começou a usar a tecnologia do computador para comparar a primeira impressão do livro de Urântia, página por página. Como então corrente da edição de 1993. Isso é um processo extremamente lento e tedioso e custoso. Mr. John Hay, um urantiano devotado, financiou a investigação histórica e Merritt encontrou com mais de 120 alterações. Eu falei 120 alterações só naquela data de 1993 foram encontradas no livro de Urântia, já porque tinha uma tecnologia de computação. Havia sido feito um texto desde a edição de 1955. Desde 1955 já foi encontradas na primeira observação, por meio de computador, 120 alterações. Mas que é isso? Não houve alteração nenhuma. História dos documentos de Urântia.
página 54. É bom deixar claro para vocês que aqui eu vou deixar nos links o livro de Urântia e vou deixar também o livro História do Documento de Urântia para que você acesse o link e você veja se eu estou falando a verdade ou então você fique com a opinião do Malvúria. Deixando por enquanto de lado a questão da autoridade do Urântia Foundation, para de qualquer forma alterar o texto original, a maioria das alterações é de natureza tipográfica, ou seja, de impressão. A maioria delas não afetava as passagens que foram encontradas. Contudo, aproximadamente 15 alterações envolviam claramente o significado e escopo editorial, incluiu alterações de palavras e números, tanto quanto supressões, ou seja, foram tiradas expressões e textos do próprio livro de Urântia. Merritt começou então a pesquisar as várias impressões para ver quando foram feitas alterações de consequências de editoriais e verificou-se que quase todas elas foram feitas as segunda e terceiras impressões. Olha só, embora nenhuma das alterações editoriais tenha afetado seriamente o conteúdo essencial do livro, muitos leitores veteranos ficaram chocados quando as descobertas de Merritt começaram a vir à tona. Seu trabalho confirmou e expandiu as primeiras listas de pretendidas alterações que tinham sido compiladas por leitores alerta através dos anos. Leitores antigos que eram bem atentos, perceberam essas alterações devido a muitos anos eles lerem os livros de Urântia, né? Alguns leitores afirmaram que a declaração de custódia de Urântia Foundation proíbe alterações de qualquer espécie, até mesmo de pontuação, soletração, o uso de maiúscula. Ou seja, até pela questão do documento de custódia, declaração de custódia, o documento que foi feito, constava que não poderia ter erros nenhum. E já foi feito a própria impressão em 1955, tanto os reveladores como a própria comissão de contato, o fórum, todos que estavam incluídos dentro desse processo da construção do livro de Urântia já sabiam que tinha erros. Ou seja, quebraram a própria declaração que eles mesmos fizeram, dizendo que o livro não poderia vir com erros. Aí chega um camarada da internet e fica pregando que o livro de Urântia é literalmente de acordo com o que os reveladores revelaram. Pelo amor de Deus. Se eu estivesse desafiando a sua inteligência. Se eu estivesse desafiando a sua inteligência e querendo chamar você de burro, é que eu ia dizer uma coisa dessa. Sinceramente, para mim dizer que o livro de Urântia é ipsilitra igual que os reveladores pregavam, eu estou desafiando a sua inteligência. Eu estou desafiando a internet, estou desafiando a tecnologia que nos dispôs hoje do livro História do Documento de Urântia para que você possa ler e ver que tem alguma coisa errada. E como de fato tem. Esses leitores ficaram também perturbados pelo fato de que eles não tinham sido informados e que nenhuma das alterações editoriais foram indicadas em notas ao pé da página ou no final. De fato, por mais de 20 anos, tinha sido dito aos leitores de Urântia, pela Urântia Foundation, presta atenção, de fato, por mais de 20 anos, tinha sido dito aos leitores do livro de Urântia, pela instituição Urântia Foundation, e é interessante que quem está dizendo isso é a própria história do livro de Urântia, não sou eu. Mas isso o Malvúria não prega para você. Mas isso os pregadores de Urântia não pregam para você, que a própria instituição Urântia Foundation passou 20 anos enganando os leitores do livro de Urântia, dizendo que não havia nenhuma das tais alterações no livro de Urântia. Que interessante. Veja a carta do curador emérito James Miller, apêndice B. Outro fator perturbador era que a grande maioria das alterações parecia arbitrárias, ou seja, alguém colocou o dedo lá porque intencionalmente quis mudar o texto, desnecessárias ou simplesmente erradas. Muitas dessas tais, como a supressão das palavras in the measure, na manjedoura, na página 317, foram discutidas minuciosamente no outro lugar. Aqui está uma lista muito abreviada, vou passar essa lista no próximo vídeo. Aqui está uma lista muito abreviada das alterações editoriais encontradas por Merritt. Esta lista inclui somente em breve descrição das alterações-chave. Veja o apêndice D para uma exposição mais completa do trabalho de Merritt.
e uma exploração de algumas das questões envolvidas que esses problemas tiveram que ser resolvidos. Continuamos no próximo vídeo.